Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Isaías capítulo 6, versículo 1 até 6. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento da sua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, de estarmos aqui, Pai, a te bendizer, a te dar louvores, Senhor, por aquilo que tu és, por aquilo que o Senhor tem feito através de nós, apesar de nós, Senhor. Pedimos, Senhor, neste momento que a tua palavra possa nos impactar, encontrar algo, um lugar especial nos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações para o que o Senhor tem para nós nesta tarde. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que a tua palavra possa trazer redenção, arrependimento, renúncia, renovo de votos. Pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Vai dizer o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa. Tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, quem aqui está a servir e gostaria de servir? Levanta a mão. Amém. Isso mostra que nisso aqui ninguém está em pecado, né? Todos gostariam de servir e alguns estão a servir. Mas é interessante que a grande pergunta é por que eu gostaria de servir, ou melhor, por que eu estou a servir a Deus? E nesse texto de Isaías, Isaías vai nos contar o testemunho dele. Isaías vai mostrar-nos como é que Deus chamou para a missão e por que Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é aquele que teve um encontro genuíno com Deus, um encontro que mudou a vida dele totalmente. E é interessante que Isaías foi um homem que tinha um status. O nível social de Isaías era bem elevado, tanto que não é qualquer um que entrava no palácio. E Isaías era conhecido como o profeta do palácio. Mas ali acontece algo interessante. Um rei morre. Entra a crise na nação, política, financeira, crise espiritual. E é interessante que
nessas crises, é onde Isaías descobre, Deus se revela a Isaías, e Isaías descobre a essência da vida naquele encontro genuíno com Deus. Isaías, ao invés de desistir, Isaías, ao invés de abandonar tudo, pensar em outros rumos, em ir a outras nações, Isaías é aquele que faz algo maravilhoso, algo que todos nós deveríamos fazer em momentos de crise, em momentos de luto, ir até Deus. Isaías é aquele que no momento de crise, momento de dúvida, momentos de luto, é aquele que ele vai e entra no templo e Deus abre os seus olhos, conforme nós cantamos hoje aquele louvor. Abra os meus olhos, Senhor, mostre-me quem tu és. E depois, o que a letra diz? Enche de quê? Do amor que faz o quê? Mudar o mundo. Então, Deus é aquele que se revelou a Isaías, abriu a visão de Isaías e encheu o coração dele do amor que mudaria a nação dele. Meus irmãos, as crises nas nossas vidas vão aparecer. Não foi diferente com Isaías, não foi diferente até mesmo com Asaf. Olhem o que está escrito lá em Salmo 73, a partir do versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, pois os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas olha o que diz Asaf: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Não foi diferente com Asaf, não foi diferente com Isaías. Meus irmãos, eu espero que hoje, essa tarde, não seja diferente com você. Você que está aqui, que está abatido, que está em momento de crise, você que está em dúvida se eu sirvo ou não sirvo, você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser ousado. Você foi chamado para ter coragem. Você foi chamado para ter esperança. Eu espero que você também não seja diferente. Abra, peça a Deus, ao decorrer deste culto, abra os meus olhos e encha o meu coração. Enche o meu coração do amor que impacta o mundo, minha nação, meu Maringá. Amém? Dito isso, meus irmãos, aqui vamos analisar a primeira coisa. Precisamos ver o que Isaías viu. Aqui, quando lemos o versículo 1 do capítulo 6, vimos que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira coisa, quando Isaías entra no templo, o que ele viu, a primeira coisa que ele viu, o que vocês veem aí na Bíblia? Ele viu o trono de quem? Viu o trono de Deus. Um trono, o soberano trono de Deus. Meus irmãos, quando os perigos, parece que a ação, o trabalho de Satanás quer dar certo nas nossas vidas, Deus é aquele no seu alto e sublime trono nos convida, nos chama a olharmos para Ele, a governar as questões do céu e da terra, para que nós que confiamos nele possamos ter coragem. Muitos de nós não temos coragem porque não sabemos quem está sentado no alto e sublime trono. Desistimos. Nós deveríamos trazer esperança à nossa nação, trazer esperança até para outras nações, trazer esperança para a geração pelo qual estamos inseridos.
mas a gente tem coisas que nos abalam. Perdemos coragem, perdemos ousadia, porque nós não sabemos quem está assentado no alto e sublime trono. Há um louvor aqui que cantamos que dizia o seguinte: no reino de justiça existirá eternamente o quê? Um rei. Esse rei é Jesus, que está sentado no alto e sublime trono. Um rei terreno acabava de morrer. Imagine a estrutura abalada da nação, aquele que nos defendia, que nos protegia. Uzias era um rei imponente. Acabou de morrer. E agora? O que vamos fazer? Desespero entra nos corações. Mas aquele que está centrado no trono mostra, abre os olhos para Isaías e diz: eu sou o rei desta nação. Assim como ele é rei da nação brasileira, assim como ele é rei da nação moçambicana, dos somalianos, ele é rei do mundo. Jesus. E ele quis mostrar para Isaías: eu que estou a governar, eu é que controlo, eu é que comando. O reino terreno morreu, mas há um reino que não tem fim. Há um rei que nunca morre, e esse rei é Jesus. E ele nos chama, meus irmãos, para sermos ousados. E ele nos chama para sermos corajosos, trazer esperança ao meio ao caos, trazer esperança onde não há esperança. Vocês lembram do meu testemunho ontem? Eu era um homem sem esperança, mas um homem ousado, usado por Deus, foi a Moçambique e me mostrou a esperança. Jesus. E hoje, meus irmãos, eu quero te animar. Há um rei que nunca vai morrer. Há um trono que nunca será abalado. Fique firme nesse reino, neste rei, neste trono. Porque é para isso que ele nos chamou. Ficarmos firmes. A gente faz parte disso. E Deus quis deixar bem claro na vida de Isaías, na missão que ele iria executar ou fazer dali para frente. Queria deixar bem claro quem é que está no controle. E a grande pergunta hoje seria: quem você acha de verdade que está no controle da sua vida? Isso você vai descobrir nos momentos de crise, nos momentos de luta, quem está no controle. Porque se for o rei dos reis, você vai descansar. Amém? Você vai descansar. Porque aflições virão, crises virão. Não são só dias de vitória, mas também tem aqueles dias maus. E não há melhor coisa que passarmos por esses dias maus ao lado do vencedor, o Rei dos Reis, que é Jesus. A segunda coisa aqui que Deus queira deixar bem claro para Isaías, vamos ver no versículo 2 em diante. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, diziam o que os serafins? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que Deus, depois de se revelar quem Ele é, a posição dEle, Deus é aquele que mostra a sua essência de santidade. Deus é aquele que é santo. E Deus quis deixar claro na mente de Isaías esse conceito de santidade,
Quais são os atributos de Deus que vocês conhecem? Deus é aquele que é o quê? Quem é que lembra? Onisciente, onipresente, o que mais? Onipotente, santo, justo. Mas todos esses atributos de Deus, a sua base é a santidade dele. E ele quer mostrar para Isaías: não tem como me servir sem ter uma vida de santidade, porque eu sou santo, eu sou o rei. No meu reino, o que rege é santidade. E você faz parte deste reino, e você tem que andar de acordo com os princípios do meu reino, que é santidade. Não tem como servirmos a Deus, não tem como até louvarmos a Deus de coração sincero, sem uma vida de santidade. Não tem como. Até podemos maquiar, mas no fundo, aquilo ali, como vocês dizem brasileiro, é como água de salsicha. Não tem conteúdo, não tem profundidade. Só é possível nós termos profundidade com Deus se tivermos uma vida de santidade. E é interessante que, quando nós temos uma vida de santidade, uma vida separada, isso vai se refletir na maneira como eu busco, na maneira como eu sirvo a quem? A Deus. Se estou a passar por dificuldade, se estou a passar por momentos difíceis da minha vida, a minha vida de santidade, de santificação, vai me ajudar a olhar realmente para esse trono, para esse reino, para esse rei. Como é que está a tua vida de santidade? Grande pergunta é: você é uma vergonha para o Evangelho, ou o Evangelho é o poder de Deus na tua vida? Essa será uma pergunta que deveremos nos fazer. Como é que está a minha vida de santidade? Como é que eu me comporto quando ninguém está me vendo? Aliás, há alguém que está a me ver, que é Deus. Como é que eu me comporto? Como é que está a minha vida de intimidade com Deus? Isso tudo vai se refletir na maneira como eu sirvo a quem? A Deus. Eu vou parar de murmurar e vou adorar mais. Vou parar de ser mesquinha e ser uma pessoa que trabalha para uma causa maior, que é expandir a glória de Deus. E é interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus revela quem realmente nós somos. Lá em Lucas 5, versículo 8, é interessante que Jesus se aproxima de um homem. Quem é esse homem? Naquela pesca maravilhosa. Quem seria esse homem? Quem? Pedro. E é interessante que tem uma reação daquele homem. Aquele homem vai dizer o seguinte: o que aquele homem vai dizer mesmo? Afasta-te de mim, porque sou o quê? Porque sou pecador. Porque é isso que faz a luz. É isso que faz não termos vontade. Não termos vontade de fazer o que é errado quando nós buscamos uma vida de santidade. Mas Jesus é aquele que ouve essa declaração e aceita aquele homem, investe na vida daquele homem. E aí nós conhecemos a história posteriormente, que foi um grande apóstolo, mas ele viu a sua mazela, ele viu a sua condição
diante de Deus. A minha pergunta é, você tem visto a tua condição diante de Deus e o que tens feito a respeito disso? Tens entregue o teu coração a Deus? Sonda-me, Senhor, que me conheces. Tens deixado Deus sondar o teu coração? O grande missionário, Paulo, lá em Romanos 7:24, vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O próprio Paulo reconhece a sua condição. E é isso que lhe fazia com que Paulo estivesse mais perto aos pés de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a nossa condição, mais nós sabemos da nossa identidade como cristãos. Não temos crises de identidade, porque sabemos que Deus é aquele que nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos mortos, separados do pecado. De Deus, desculpa, por causa do pecado. Mas Deus é aquele que nos deu vida juntamente com Cristo. Ele injetou vida em nós. Então nós precisamos sentir o que Isaías sentiu, a sua própria condição de pecador. Quando ele vai dizer, ai de mim, é uma palavra de juízo. Ele se achava melhor entre a média ali da geração dele. Mas quando ele vê a glória de Deus, vê os atributos de Deus, a presença de Deus que encheu o templo, e as bases começaram a tremer com a presença de Deus, e ali o templo se encheu de fumaça, ele disse, ai de mim. Eu não tenho dúvida que Deus está aqui, que a presença de Deus está aqui. Assim como Isaías falou, ai de mim, nós também precisamos dizer, ai de mim, ai de mim. Por que ai de mim? Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o quê? O Senhor dos exércitos. Teus olhos têm visto o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, aquele que está à frente das batalhas, aquele que peleja por ti, aquele que venceu por ti. Às vezes, nós até invertemos as coisas, porque tem coisas que nem precisamos fazer muitos esforços, porque nós sabemos que Cristo é aquele que venceu por nós. Nós só precisamos descansar e confiar, nos deleitarmos nele. Mas às vezes somos incrédulos, não confiamos, não acreditamos. Porque parece que a fumaça dentro de nós não nos enche. A presença de Deus dentro de nós não nos enche o que deveria. Então nós precisamos sentir a nossa condição diante de Deus. E termos essa visão da santidade, da glória de Deus. E é interessante que a glória de Deus podemos ver em vários lugares. Na natureza, podemos ver a glória de Deus no sorriso de uma criança, na conversão, na cura de uma doença. Podemos ver a glória, vimos hoje a glória de Deus lá em Somaliland. Vimos a glória de Deus lá atuando, trabalhando. Vimos a glória de Deus em Moçambique.
nós, missionários, vimos a glória de Deus na igreja Sião. Vimos a glória de Deus. E na tua vida, como tens visto a glória de Deus? Isso vai fazer total diferença. Depois que olhares para isso que estamos a falar aqui, vai fazer total diferença na maneira como você serve a Deus, da maneira como você adora, da maneira como você se dispõe para Ele. Fará toda a diferença. E ele sentiu a sua própria purificação. A coisa importante também é sentirmos a nossa própria purificação. No versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. É interessante, aqui nós podemos, a Bíblia diz que esse serafim tocou com a brasa viva, sua boca. Podemos aqui pensar o seguinte, por que, podemos fazer a seguinte pergunta, por que tocou os seus lábios? Por quê? Eu acho que a resposta mais óbvia talvez seria: Isaías era um fofoqueiro. Mas também poderíamos ir além. O que saía da boca de Isaías era algo que feria os princípios bíblicos, os padrões de Deus. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. A grande pergunta: o que está cheio do teu coração? Que ao falares não vai glorificar a Deus, vai ferir os padrões de Deus. E o grande desafio hoje é pedir a Deus: toca, Senhor, no meu coração, naquela área específica que o Senhor conhece. Transforma-me ao ponto de eu falar o que edifica, ao ponto de eu falar aquilo que te glorifica. O que está no teu coração que você gostaria que Deus hoje pudesse tocar e transformar? Deus é aquele que está aberto para nos perdoar. E perdão também é outra questão muito importante. Há cristãos que não aceitam perdão. A base do Evangelho é o perdão. Se não fosse o perdão, o que seria de nós? Não tem como nós levantarmos as mãos, dizer: eu quero servir, eu estou a servir, enquanto não há perdão liberado aos nossos corações. A palavra de Deus vai dizer o que é lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para fazer o quê? Nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Qual a injustiça está no teu coração e que precisa ser perdoado? E que você também precisa perdoar. Não tem como dizer: eis-me aqui, enquanto temos problemas da alma. Devemos entregar ao Senhor, aquele que cura, que tem poder para curar a nossa alma, que é Jesus. Amém? Isaías entendeu tudo isso, meus irmãos. Depois dele ver o que é o trono, quem é Deus, a sua essência, quem Ele é, o que Deus fez dentro dele, na vida dele, a transformação. Isaías é aquele que ouve uma voz. Depois disso, depois de tudo aquilo que ele viu, ouviu uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem como, meus irmãos, guardarmos todas as maravilhas que Deus tem feito em nós e não querermos passar para outra pessoa. Se isso acontece, nós devemos rever realmente a nossa fé, a nossa salvação, porque é impossível guardarmos as coisas maravilhosas que Deus tem feito em nós, nos nossos bolsos. Temos aquela vontade de querer falar, de querer ser relevante na geração pelo qual eu estou inserido.
Vocês lembram no início que Israel passava por uma crise espiritual, uma crise financeira, política, e Isaías é aquele que viu tudo aquilo no templo, quem Deus é, quem ele deveria confiar, e ele se disponibilizou para ser alguém que está a fazer diferença no seu contexto. Vocês sabem como é que Isaías morreu? Quem que sabe? Como é que Isaías morreu? Cerrado ao meio. Vocês já imaginaram essa morte? Por quê que ele não renunciou à sua fé? Por quê? Porque ele sabia que ali ele apenas era um passageiro. E ali ele era um mensageiro. Que o seu reino, a sua pátria, não é deste mundo. Ele faz parte de algo melhor, maior. Enquanto ele estivesse vivo, ele era aquele que era o alto-falante de Deus, caixa acústica de Deus para aquelas nações que estavam fora dos caminhos de Deus. Quantos de nós poderíamos dizer aqui, eis-me aqui, porque Deus transformou a minha vida, eis-me aqui porque Deus é aquele que é santo, eu vivo uma justiça, uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida em que eu estou separado daquilo que é errado e busco uma vida que glorifique e agrada o meu reino. Quantos de nós aqui diríamos, eis-me aqui para a minha faculdade, eis-me aqui para mim, eis-me aqui para Deus, eis-me aqui para Jesus. Quantos de nós diríamos aqui, eis-me aqui para minha família dentro de casa, pessoas que têm famílias que não são convertidas. E o desejo dela é que essas famílias encontrem a Deus. Quantos de nós diríamos, eis-me aqui para a nossa família, para a nossa escola, para o nosso bairro, nossa comunidade? Quantos de nós diríamos aqui? E por que você diria, eis-me aqui? O testemunho de Isaías é porque Deus fez algo maravilhoso, impactante. E ele não aguentou. Ele quis mostrar. Eu te desafio hoje, mostrar aquilo que Deus é na tua vida, aquilo que Deus fez na tua vida, para que possas impactar os outros que não têm a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vou chamar aqui o pastor para orar por nós. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.